Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Hoje é quarta-feira, dia de Trajetória à Literação, e nós vamos no vídeo de hoje concluir a nossa reflexão sobre a metáfora. Para que a gente possa avançar em direção à pós-metáfora, lembrando que pós-metáfora é um conceito que eu estou desenvolvendo, e ao final do vídeo de hoje eu quero lançar uma questão para que a gente possa juntos adentrar a esse universo da pós-metáfora a partir do próximo vídeo, tá bom? No vídeo anterior, e para quem não assistiu ao vídeo, o card dele está aqui em cima agora, nós vimos que o lugar da metáfora, ele não é exclusivamente a linguagem, mas também não é exclusivamente o pensamento. Vale a pena lembrar que as duas grandes teorias sobre a metáfora, a primeira mais tradicional, que coloca a metáfora como uma figura de linguagem, né? A gente estuda inclusive isso na escola. E uma outra teoria que se contrapõe a essa, que coloca a metáfora como figura de pensamento. Muito bem. A professora Solange Coelho Vereza, professora da Universidade Federal Fluminense, ela vai dizer o seguinte, ela vai dizer que o locus da metáfora passa a ser o discurso. Se nós entendermos o discurso como um espaço em que aspectos sociocognitivos e linguísticos se encontram para tecer a figuratividade, entre outras formas de criação de sentidos. E eu quero aqui sublinhar essa frase dela, entre outras formas de criação de sentido. Por quê? Porque em todas as teorias, seja a teoria da metáfora como figura de linguagem, seja a teoria da metáfora como figura de pensamento, e seja inclusive a teoria da metáfora como figura de discurso. Em todas as teorias, a metáfora ela serve para lidar com aspectos de figuratividade. E aí a professora Solange vai colocar aqui essa frase que para mim é importante. Entre outras formas de criação de sentidos. Então ela coloca a metáfora como uma possibilidade de criação de sentidos para além da figuratividade. E isso é importante. Mas agora eu quero dizer o seguinte, com essa fala da professora Solange Coelho Vereza, eu quero dizer assim, que então a gente consegue concluir que o verdadeiro lugar da metáfora é o discurso. E discurso a gente vai ver aqui como uma articulação entre pensamento e linguagem. Articulação essa que é mediada pela cultura. Tá? Então, dentro dessa perspectiva, a metáfora ela vai ser vista como um processo pelo qual o homem cria uma experiência, elabora uma experiência de forma cognitiva a partir de outra experiência já existente no nível conceitual. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Vou usar uma frase muito usada no senso comum, inclusive no texto da professora Solange tem em outros textos. Então se eu pego essa frase assim, esse homem é um leão. Isso é uma metáfora. Quem coloca a metáfora como figura de linguagem vai dizer simplesmente que estamos comparando o homem com um leão. A metáfora está na substituição do significado de homem por significado de leão. Quem coloca a metáfora como figura de pensamento vai dizer que a gente pega um pensamento sobre homem e substitui por um pensamento que a gente tem sobre leão. Já a perspectiva que a gente está vendo agora, defendida pela professora Solange, enfim, e que vê a metáfora como uma figura de discurso, vai dizer o seguinte: nós temos, a partir do nosso imaginário cultural, um pensamento elaborado sobre o que é ser homem. E nós também temos, a partir das nossas estruturas culturais, um pensamento elaborado sobre o que é ser leão. E nessa frase, esse homem é um leão, você não está substituindo um pensamento pelo outro, mas você está articulando esses dois pensamentos sobre o que é ser homem e o que é ser leão, ressignificando o que é ser homem, mas também ressignificando o que é ser leão. Então, a articulação desses dois pensamentos que já existem na nossa cultura se dá através da articulação deles
nesse universo linguístico, para que isso seja ressignificado e traga para nós uma nova realidade do que é ser homem e do que é ser leão. O que significa dizer que a metáfora é um modo novo de conhecer e comunicar o mundo conhecido. A metáfora é um recurso reestruturador da realidade, porque ela cria novas áreas de experiência que fogem ao aspecto restrito da realidade puramente factual. Então, veja, essa questão da metáfora sendo uma construção puramente figurativa, ela é facilmente questionável, porque nesse exemplo do que o homem é um leão, ao ressignificar o que é ser homem, ao ressignificar o que é ser leão, nós estamos aí articulando uma nova experiência do real. O filósofo Max Black, que é um filósofo que nasceu no Azerbaijão em 1909 e morreu em Nova York em 1988, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que um enunciado metafórico não é um substituto para uma comparação formal ou qualquer outro tipo de enunciado literal, mas sim é um enunciado que tem suas próprias características e realizações distintas. Ou seja, nos fundamentos da metáfora estão as bases de uma experiência empírica, que a nossa consciência, que acumula conceitos e pensamentos, reserva para reelaborar estruturas e universos que vão para além da própria experiência. Então, quando, por exemplo, nesse exemplo, esse homem é um leão, então quando eu falo isso, eu estou reelaborando a experiência do que é ser homem, que eu já conheço, e reelaborando a experiência do que é ser leão. Tá? Então, a partir disso, eu quero lançar uma questão, que ela pode ser considerada polêmica, ela pode ser até desprezada pela maioria das pessoas, mas que é importante para a gente continuar a nossa trajetória de reflexão. As palavras, em maneira geral, elas são o material de que se serve o homem em sua atividade de construção do pensamento e de comunicação desse pensamento. E esse processo de construção e de comunicação do pensamento, ele se opera diante da realidade. Ou seja, eu tenho uma realidade, eu vivo uma realidade, e eu vou pensar sobre essa realidade, construir um pensamento sobre essa realidade e comunicar essa realidade com outras pessoas, para outras pessoas, através do uso das palavras. Então as palavras, na verdade, elas são um recurso institucionalmente garantido para que a gente possa exercer a atividade de construção do pensamento e de comunicação que são primordiais para a nossa existência. E aí a pergunta que eu faço é, a partir de tudo isso que a gente tem visto sobre a metáfora, e pensando que todas as palavras carregam essa carga simbólica de reestruturação do pensamento, a partir de uma experiência de vida, a gente não poderia dizer que todas as palavras carregam uma certa carga de metaforicidade? Muitas de vocês e muitos de vocês podem dizer que isso é óbvio, que sim, porque a gente pode inclusive usar todas as palavras em sentido metafórico. Isso é verdade. Mas a minha questão ela vai para além dessa obviedade. Veja, para mim, todas as palavras, mesmo quando usadas na sua literalidade, e eu vou colocar aqui literalidade entre aspas, porque eu estou justamente questionando a existência da literalidade nas palavras. Mas isso a gente vai ver adiante, tá? Então veja, mesmo quando a gente usa a palavra na sua literalidade, a gente está, na verdade, usando construções de pensamento e de comunicação, de maneira a explicitar simbolicamente uma experiência da vida. Quer ver? Eu vou dar um outro exemplo. Se eu chego, por exemplo, numa entrevista de emprego ou em qualquer lugar e falo, eu moro na rua X, número 22. Isso é uma fala corriqueira.
Em tese, eu não usei nenhuma palavra no seu sentido metafórico, né? Todas as palavras, eu moro na rua X, número 22, todas as palavras em tese estão sendo usadas no seu sentido literal. Porém, ao elaborar essa frase, eu estou pegando a experiência que é, para mim, morar na rua X, número 22, e elaborando essa experiência a partir de conceitos já existentes na minha cultura, conceitos do que é rua, né, pensamentos sobre o que é rua, sobre o que é morar, sobre o que é casa, enfim, que são compartilhados com o meu interlocutor dessa frase. Então são pensamentos culturalmente estruturados. Eu pego esses pensamentos e articulo esses pensamentos para falar a frase eu moro na rua X, número 22, a fim de quê? A fim de que essa frase possa levar para o meu interlocutor uma ideia simbólica da experiência que é morar na rua X, número 22. E essa comunicação simbólica dessa experiência leva essa carga empírica de experiência para além dela mesma, ou seja, para além da experiência factual. Então percebam que quando eu estou falando isso, a minha questão não é tão óbvia quanto parece. Porque na verdade a minha questão ela é mais radical. Ela é a seguinte: será que todas as palavras são originalmente metáforas? Ou seja, independentemente do uso que se faça da palavra, de nós querermos construir um sentido figurativo ou não para aquilo que a gente está falando, para o nosso discurso, o próprio usar palavras para reelaborar experiências da vida e comunicar essas experiências já seria o uso metafórico das palavras. Então, eu queria que vocês pensassem sobre isso. Será que todas as palavras podem ser consideradas metáforas, mesmo quando usadas na sua literalidade? Respondam ou reflitam sem responder. O que vocês acham sobre isso? Na semana que vem nós vamos justamente começar a adentrar a partir dessa ideia que pode parecer um pouco maluca, mas que vai fazer um certo sentido quando eu entrar no âmbito da pós-metáfora. Tá bom? Enfim, coloquem aí nos comentários se vocês acham a ideia absurda, se vocês acham legal, o que vocês acham. Tá? Compartilhem o vídeo, comentem, curtam, se inscrevam no canal. E aproveitando para dizer que é só até sexta-feira a inscrição na nossa oficina literária após metáfora na criação literária, tá? Então, é isso. Quem quiser saber um pouquinho mais profundamente sobre o universo da pós-metáfora, nessa oficina totalmente gratuita online que vai ser dada em fevereiro. O formulário está aí na descrição do vídeo. Ainda tem algumas vagas, mas a inscrição vai só até sexta-feira, tá bom? Na semana que vem, então, a gente vai, a partir dessa questão, começar a pisar, já que estamos falando de metáfora, vou usar uma metáfora, a gente vai começar a pisar o terreno da pós-metáfora. Certo, gente? Então é isso, semana que vem a gente se encontra de novo com mais uma trajetória à literação. Valeu, gente. Tchau, tchau.